Funções trigonométricas. Calcular o limite de x tendendo a π sen de x sob π menos x. Veja a solução, né? Então, para calcular esse limite, nós temos que fazer esse denominador aqui, ó, igual o arco da função seno, que é x. Então, nós temos que igualar para calcular o limite trigonométrico fundamental, né? Então, para isso, vamos ter que fazer uma substituição de variável. Então, fazendo u igual a π menos x, que é o denominador aqui, π menos x, aí o x, que é do arco do seno, vai ter aqui o x mais u igual a π. Então, implica que x é igual a π menos u, né? Então, quando o x tende a π, u vai tender a zero, né? Se o x tende a π aqui, π menos π, zero. Então, u tende a zero. E agora substituímos no limite aqui. Vamos substituir essa transformação aqui de variável nesse limite. Então, se o x tende a π, agora o u vai tender a zero. Substituímos a tendência do limite, né? X tenderia a π, agora u tende a zero. Então, seno, onde era x, né? X aqui, o x passou a valer π menos u, então vai ficar seno de π menos u, né? E onde era π menos x, passa a ser u. E π menos u, seno de π menos u é igual a seno de u sobre u. O limite trigonométrico fundamental, que é igual a 1. Veja isso aqui. Por que seno de π menos u é igual a seno de u? Ora, aqui está x, mas entendendo que seja o ângulo u, né? Esse primeiro aqui. Está no primeiro quadrante. E π menos x, né? Ele vai pegar... o ângulo π vem até aqui, 180 graus. Mas menos o ângulo x aqui, tirou ele aqui, ó, essa parte. Então, π menos x vai desse ponto até aqui. Está no segundo quadrante. Bom, se no primeiro quadrante o seno é positivo, porque seno é valor de y, no segundo quadrante também, né, o seno é positivo. Então, seno de x é igual a seno de π menos x. Então, se seno de π menos u é igual a seno de u, porque será o mesmo valor, o seno será positivo. Tá? É o mesmo valor. Então, vai ficar seno de u sobre u, que é igual a 1. Olha, veja aqui em vermelho, essa transformação trigonométrica, seno de π menos x é igual a seno de x. E cosseno de π menos x é igual a menos cosseno de x. Por quê? O cosseno está no eixo x. Né? Cosseno está no eixo x. π menos x vai dar aqui, essa parte branca. E o cosseno está no segundo quadrante, nesse caso. No segundo quadrante, o seno é negativo, o x é negativo. No segundo quadrante, o x é negativo. Se o x é negativo, o cosseno é negativo, porque o cosseno fica no eixo x. O seno fica no eixo y. Então, o seno é positivo no primeiro e segundo quadrante. O cosseno é negativo no segundo e terceiro quadrante. Calcular o limite de x tendendo a π de seno de π menos x sobre π menos x.
Então, vamos ter que fazer a substituição de variável também, né? Porque tem que... esse denominador aqui não é igual o arco da função seno, né? Então, vamos ter que fazer a substituição de variável aqui, chegar no limite trigonométrico fundamental. Então, fazendo u igual a x menos π, que é o denominador, né? Nunca começamos pelo arco da função seno. Não mexemos aqui, né? Começamos pelo que não está lá no arco, sempre, né? X menos π, então vai u tendendo igual a x menos π, vamos ter x é igual a u mais π. Se x tende a π, u vai tender a zero. Fazendo essas substituições no limite. Bom, agora eu posso fazer essa substituição aqui, ó, no arco. Agora eu posso. Eu não posso utilizar o arco para fazer isso aqui. Mas depois de feito essa substituição aqui, eu posso substituí-lo aqui no arco. Então, vai ficar seno de π menos o x. O que era o x? U mais π. Menos u mais π sobre o denominador, que é π menos x menos π, que é u. Então, o limite x tendendo a zero de seno, né, vai ficar π menos u menos π sobre u, que é igual a seno de menos u sobre u. Bom, menos u, olha, observe esse azul como sendo o ângulo u, né? Menos u está no sentido horário, né? Anti-horário vem aqui. Então, sentido horário para cá. Então, u fica negativo. Se aqui é x, é menos x. Se é u, é menos u. Se é θ, menos θ. Não importa a variável, isso é álgebra, né? As variáveis nós chamamos de elementos de álgebra, que enumera os ângulos. Então, nesse ângulo aqui, no primeiro quadrante, no sentido horário, ele é negativo, né? Fica no quarto quadrante. Então, ora, seno de menos u, né? Seno de menos u. Ou seja, no primeiro quadrante aqui, o seno é positivo. Observamos o eixo y. Observamos o eixo y. Seno é valor de y. Então, seno de u aqui está no primeiro quadrante, é positivo. Seno de menos u, o seno é negativo. Então, seno de menos u é igual a menos seno de u. Só vai mudar o sinal do valor do seno. Então, está aqui. Seno de menos u é igual a menos seno de u. Como mostrado aqui na figura aqui, né, no gráfico. É menos seno de u sobre u. Seno de u sobre u com u tendendo a zero é 1. Então, menos seno de u sobre u vai dar menos 1. É o valor do limite. Calcular o limite de x tendendo a zero de x, 1 sobre x cossecante de x. Então, na solução, vamos transformar a função cossecante passando para as variáveis primitivas, né? Que é o seno. Então, vai ficar 1 sobre x, cossecante é 1 sobre seno. Então, vai ficar 1 sobre seno de x. Então, vai ficar o limite x tendendo a zero, 1 sobre x, vezes, está dividindo 1 sobre seno, dividindo, multiplica pelo inverso, que é seno de x sobre 1. Né? Então, implica o limite x tendendo a zero é igual a seno de x sobre x, que é igual a 1.